Eu vou falar aqui do MPLA, governação José Eduardo dos Santos versus João Lourenço. Entre aspas, depois vou falar um pouquinho da UNITA. Angola teve durante 38 anos sob gestão de José Eduardo dos Santos. E se me disserem que os seus filhos têm direito a ser ricos, têm, eu concordo plenamente. Mas os seus filhos não têm direito de pensar que o país era a casa do pai deles. O que isso significa? Que o seu pai fazia tudo o que os filhos diziam. A Isabel dos Santos já era a mulher mais rica da África. Já era dado a Isabel dos Santos diamantes todos de Angola durante anos para ela levar, vender, lapidar e pôr nas suas joias e depois pagar o governo angolano. A Isabel dos Santos nunca pagou um cêntimo dos diamantes da Angola a Angola. E isso foram milhões e milhões de dólares. A Tizé dos Santos diz que geriu a TPA, não é? Com um orçamento de 9 milhões de dólares. Isso não sei quantos anos durou, mas esses 9 milhões de dólares investidos numa área mais importante como hospitais, teríamos feito ou tido muitos hospitais e muitas escolas. O Zeno, como se não bastasse de desfalcar os cofres todos do Fundo Soberano, mas ainda precisava de transferir os 500 milhões de dólares já no final do mandato do seu pai. E a Isabel, inconformada com tudo que tinha, ainda pediu o seu pai para ser a PCA da Sonangol e ainda fez faturas de transferências de milhões de dólares para as suas contas no Dubai. Esse país era uma capoeira. Sabem por quê? Porque a Isabel chega, papá, quero isso, papá tá a dar. Papá, o meu amigo tem que ser ministro, não sei o quê, papá tá a dar. A Tigé chega, faz o mesmo pedido, o Zeno chega, faz o mesmo pedido e o pai estava a obedecer. E os amigos, os homens próximos, o Eduardo Santos também chegavam, cada um com o seu pedido e lá estava o Eduardo Santos. Isso era uma capoeira. Isso era um galinheiro, onde todo mundo cacarejava, Em suma, essa corrupção a que o João Lourenço está a lutar, a que o presidente João Lourenço está a lutar, é um mal que afeta todos os angolanos. Por quê? Vou dar um exemplo básico. O dinheiro que era para fazer 10 escolas, eles fizeram 2 escolas, desviaram todo o dinheiro, meteram nas suas contas na Europa e fizeram 2 escolas de péssimas condições. O dinheiro que era para fazer 5 hospitais, fizeram 1 hospital, desviaram para as suas contas e fizeram um hospital em péssimas condições. E o mesmo aconteceu com estradas, com água, com luz, com tudo. Pagaram todo o dinheiro, esse pequeno grupo dos Eduardo dos Santos, famílias, amigos, filhos, e meteram lá na Europa. O dinheiro está lá enterrado, Europa, paraísos fiscais. Resultado, o país não tem escolas, não tem hospitais, não temos água, não tem luz, não tem saneamento, não tem nada. Isso tudo, o único grande culpado é o Eduardo dos Santos. Porque ele é que dava sem limites a sua família, aos seus homens de alta confiança, a riqueza incalculável, enquanto o povo sofria e continua a sofrer. Quando foram encontrados séries de dólares da Angola na mão de terroristas, era sob a governação de Eduardo dos Santos. Naquele tempo, quem eram as pessoas que tiravam malas de dinheiro quando vinham aí os contentores de dinheiro? Eram os amigos dele, as famílias, os homens próximos, tiravam malas de dinheiro, paletes de dinheiro, sacos de dinheiro. Até hoje muitos deles têm dinheiro guardado aí nas suas casas, fazendas, enterrados. É por causa dos Estados Unidos encontrar as séries de dólares que vendia para Angola na mão de terrorista que proibiu de vender dólares para Angola. É com essa proibição que eu, como empresária, tive dificuldade em importar mercadoria e muitos empresários. Eu fechei a maior loja da cidade de Cabinda, despedi pessoas e muitos empresários fecharam a empresa porque não tinham divisas, dólares, para importar mercadoria. E o pouco que importavam, tinham que vender a preço alto. Por isso é que o saco de feijão, arroz, frango, por isso é que teve essa inflação de preços em Angola. Isso foi no tempo de Eduardo dos Santos.
Não foi por culpa do João Lourenço. O desemprego foi por culpa do presidente José dos Santos, não do João Lourenço. A Tizé está aqui a confundir as pessoas. Porque se nós pegássemos 12 milhões que ela geria, ou 9 milhões que ela geria até PA de hoje, os milhões que o Zeno desfalcou do Fundo Soberano, os bilhões que a Isabel desfalcou do petróleo, dos diamantes, vocês sabem quantas escolas nós teríamos nesse país? Quantos hospitais, luz, água? E pegar dos outros homens de confiança de Eduardo Santos, todos os milhões juntos. Vocês sabem qual a melhoria de condições esse país tinha? Nós não teríamos tanta miséria, tantos pobres, não teríamos hospitais sem condições. A Tizé diz que o pai dela foi se tratar fora por causa do mau clima político. É mentira. Qual é o hospital que o pai deles fez aqui em condições para o pai dele se tratar? Vocês já foram ao hospital de oncologia? Eu fui com a minha mãe ao hospital de oncologia de câncer. Não tem condições. E já desde o José Santos era presidente, que ia se tratar na Espanha. 38 anos não fizeram os melhores hospitais em Angola. Por quê? Não temos as melhores universidades, por quê? Porque não lhe interessava, porque os filhos deles iam estudar em Londres, iam estudar nos Estados Unidos, e quem fica aqui é o povo, o pobre. Então eles nunca se importaram com o povo. No entanto, esse discurso aí da Tizé, de que o pai dele queria que o Adalberto fosse o presidente, é mentira. Porque a Tizé está a ver que a única forma dela voltar em Angola mais rápido é o Adalberto ser presidente. Porque se tem um candidato que é fiel, ou era fiel ao MPLA, é José Eduardo Santos. Tanto quanto que o José Eduardo Santos recebeu até o último momento o João Lourenço na sua casa. O João Lourenço não lhe obrigou. Ele nem tinha sequer obrigação de receber o João Lourenço com a TPA, mas recebeu por quê? Porque ele tinha todo o cuidado de mostrar que o MPLA é o partido correto. Então ele recebeu o João Lourenço. Agora, a Tizé está aqui a tentar ludibriar o povo. Toda a desgraça do povo angolano é por culpa do José Eduardo dos Santos. Se não tem escolas, se não tem hospitais, se não tem condições, é por culpa do José Eduardo dos Santos. Porque uma pequena franja de pessoas da conveniência do José Eduardo dos Santos ficaram com a maior parte da fortuna do petróleo, do diamante, de todo o dinheiro que esse país gerou durante anos e anos de paz. E não vem aqui me dizer, porque a Isabel gerou emprego. A Isabel não fez mais do que a sua obrigação em gerar empregos. Aliás, se a Isabel e a Tizé fossem suficientemente inteligentes, não é? Eles sabem que a autossustentabilidade, aliás, que a autossuficiência econômica de um país passa pela industrialização. Quantas indústrias a Isabel fez aqui? Quantas indústrias, fábricas a Tizé fizeram aqui? Nenhuma. No entanto, não venho aqui falar que o João Lourenço é culpado. Não, o João Lourenço não é o MPLA. Tanto quanto que o João Lourenço não compactua com muitas coisas do MPLA. Por isso é que o João Lourenço, no seu discurso de tomada de posse, disse que altos dirigentes do MPLA vão pagar pela corrupção. E pagaram. Graças ao João Lourenço, Angola caiu da lista do país mais corrupto, porque a corrupção é o pior mal da Angola. Graças ao João Lourenço, hoje muitos altas patentes do MPLA têm medo de roubar. Graças ao João Lourenço. E para mim, no plano espiritual, o João Lourenço foi o homem que Deus enviou, sim, para livrar Angola da escravatura do José Eduardo Santos, sua família e seus amigos. Porque quando o José Eduardo Santos perguntou quem que estava disposto a ser presidente, o João Lourenço foi o único que levantou a mão. E ainda assim o presidente José Eduardo Santos foi quando pediu aos seus homens, quando perguntou aos seus amiguinhos que ele queria que fossem presidente, os seus amiguinhos recusaram. O único que aceitou foi o João Lourenço. Então, na missão espiritual de Deus, estava predestinado que o João Lourenço fosse o presidente da Angola. O Adalberto é muito romântico para Angola. Aliás, um presidente que chega e a sua luta não é contra a corrupção, esse presidente não serve para Angola. O Adalberto ainda tem que ficar rico. Primeiro vai ficar rico, depois vem gerir Angola. Porque senão também vai mais fazer corrupção. Nós não queremos. A prova é que a UNITA é um partido que nem está organizado.
Só há dias é que a UNITA vi que inaugurou, sei lá, a sede aonde. Então você, o maior partido da oposição, não tinha sede. Só agora é que está a inaugurar a sede. Onde é que estão os teus quadros? Se você ganhar presidente, quem é que vai pôr como ministro?